contínuo. E esta é o nosso estudo de hoje, para poder fundamentar esta declaração aqui, que todas as mensagens proféticas veterotestamentárias estavam diretamente ligadas aos temas e textos das alianças do Antigo Testamento. E eu gosto bastante quando trata sobre isso. Alguns de vocês tiveram na classe quando nós abordamos a aliança. Um dos textos que eu mais aprecio analisar, não é o único, né? Podemos analisar vários, na verdade podemos olhar praticamente todos os textos proféticos e fazer aquilo que nós vamos fazer aqui agora juntos. Analisar o texto e ver quão importante era a aliança para a mensagem profética. E quanto o profeta, na sua mensagem, ou seja, quanto que Deus, para ser mais preciso, quanto que Deus, ao dar a mensagem profética ao seu mensageiro, quanto que Deus usa e explora o contexto da aliança, da sua aliança com o seu povo, nessas mensagens. E o texto dos meus textos prediletos é exatamente Isaías, a primeira mensagem do livro de Isaías. Isaías capítulo 1, versos 2 a 20. Convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, no primeiro capítulo. E nós vamos fazer agora aqui uma bateria aí de textos, buscando textos bíblicos e vendo o quanto que esses textos nos ajudam a compreender o texto de Isaías. Isaías capítulo 1, versos 2 a 20, nós temos aí então a primeira mensagem profética do livro. Ele começa dizendo assim, logo depois da introdução, visão de Isaías, etc., os dias do rei, tal, aí começa a mensagem. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque é o Senhor, porque Yahweh é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Quando nós exploramos esse primeiro verso, ele começa chamando os céus e a terra para ouvirem o que Deus iria dizer. E por que Deus chama os céus e a terra aqui? Nessa primeira mensagem do profeta, nessa mensagem que abre a sessão das profecias de Isaías, a primeira mensagem que Deus enviou através do profeta. Deus faz esse clamor aos céus e à terra, porque quando nós vamos de volta ao contexto da aliança, lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 26, Deuteronômio 4, 26, nós vemos o seguinte, algo que era comum no contexto da aliança. A aliança, quando se estabelecia uma aliança, se evocava uma série de testemunhas que deveriam presenciar a aliança e servir de testemunhas, e quando acontecesse algum problema, eles, no tribunal, seriam os testemunhas de que realmente aquela aliança existia, aquele compromisso tinha sido firmado. E quem são uma das testemunhas mais frequentes que foram evocadas na aliança entre Deus e o seu povo? Deuteronômio 4, verso 26, hoje tomo por testemunha contra vós outros o céu e a terra, de que, com efeito, perecereis imediatamente da terra a qual passar no Jordão, que estáis tomando, se vocês não andarem nos caminhos. Hoje tomo testemunha. Capítulo 30, verso 19, 30, 19, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. 32, 1. Esse cântico de Moisés, que deveria servir de testemunha aos filhos de Israel, diz ali, escreve um cântico que vai servir de testemunha contra os filhos, para lembrar da nossa aliança aqui, dos compromissos que nós assumimos. E como é que começa o cântico de Moisés?
capítulo 32, verso 1, inclinai os ouvidos aos céus e falarei. Ouça a terra as palavras da minha boca. Céus e terra são os testemunhos mais comuns, mais presentes, no relacionamento entre Deus e Israel. E quando o profeta começa a sua mensagem, quando Deus fala através dele, quem que ele chama para ouvir a sua palavra? Os seus testemunhos, os testemunhos da aliança. Ouvi os céus e dai ouvidos, ó terra. Mas quem é que estava falando? Aí diz que Yahweh é quem fala. Só o uso do nome santo de Deus, Yahweh, já indica o contexto da aliança. Quando nós vamos a Êxodo, capítulo 6, Êxodo, capítulo 6, Êxodo, capítulo 6, versos de números 2 a 3, diz assim: falou mais Deus, Elohim, a Moisés, e lhe disse: eu sou Yahweh. Começa o verso com o nome genérico de Deus. Falou Elohim a Moisés e disse: quem que é esse Elohim? Eu sou Yahweh. Eu sou Yahweh. Ele continua dizendo: apareci a Abraão, a Isaac e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, Yahweh, não lhes fui conhecido. Ou seja, o conhecer aqui não é que eles não sabiam. Quando nós vamos em Gênesis, Abraão usa o nome Yahweh. Mas o conhecer aqui é o relacionamento de aliança. Nos textos que Deus estabelece aliança com Abraão, com Isaac e Jacó, ele não usa o título Yahweh para estabelecer o seu relacionamento com eles, para estabelecer a sua aliança. Ele usa outros nomes dele. Mas agora diz: esse meu nome estou usando aqui ao estabelecer minha aliança com vocês agora. Eu sou Yahweh. Lembre-se disso. E Deus vai então, mesmo capítulo, versos 6 e 7, ele diz: portanto, diz aos filhos de Israel: eu sou Yahweh, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei como meu povo e serei o vosso Deus, o vosso Elohim, e vós sabereis que eu sou Yahweh, vosso Deus, vosso Elohim, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Só invocar o nome Yahweh no contexto profético já imediatamente enviava o contexto da mensagem para essa passagem de Isaías, de Êxodo 6. Eu sou Yahweh, eu vos tirei debaixo da carga do Egito, eu serei o vosso Deus e vós sereis meu povo. É nesse nome que nós iremos agora nos relacionar intensamente no contexto desta aliança. E claro, capítulo 20, quando Deus começa a aliança com o povo, capítulo 20, quando Deus começa a sua aliança com o povo, lá ao dar os 10 mandamentos, ele diz: então falou Elohim todas as palavras. Eu sou Yahweh, teu Deus, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti aos demônios. Então, este nome santo de Deus é o nome da aliança específica entre Deus e o povo de Israel, que marcaria esse relacionamento de forma muito clara, muito proposital. Ouvi os céus, dai ouvidos à terra, porque Yahweh é quem fala. E aí, depois, na continuação do mesmo verso, isso é só um verso, hein? No mesmo verso ele diz: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. A imagem que Deus apresenta do seu relacionamento com o povo é de um pai, e o povo são seus
filhos, pois essa imagem é uma imagem também pertencente ao contexto da aliança. Quando nós vamos ao mesmo livro de Êxodo, capítulo 4, verso 22, quando Deus está falando com Moisés, chamando Moisés para ir transmitir sua mensagem a Faraó, a mensagem que Deus lhe dá é a seguinte, capítulo 4, Êxodo capítulo 4, verso 22, Êxodo 4. Dirás a Faraó, assim diz Yahweh, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei teu filho, teu primogênito. O relacionamento entre pai e filho era uma das figuras comuns da aliança de Deus com Israel. Deus é o pai, Israel é seu filho primogênito. E aí começa Deus falando, criei filhos, mas eles estão revoltados contra mim. Nós temos, portanto, vejam, aqui em um verso, todas as três partes do verso, todas. A invocação, ouvir os céus, dai ouvidos à terra, primeira parte. A segunda, a apresentação do orador, porque Yahweh é quem fala, não é? E terceira parte que coloca o relacionamento entre Yahweh e os sujeitos, ou aqueles que são objetos do discurso, que é Israel. Todas as três partes, num só verso, todas as três estão ligadas diretamente ao contexto da aliança. Para começar o diálogo. Ah, mas pastor, não seria isso simplesmente uma coincidência de que é algo comum? Bom, poderia ser algo comum, mas em contexto de estudos bíblicos, quando nós analisamos textos, quando todas as partes do texto estão interrelacionadas, dentro do mesmo contexto, do mesmo background, do mesmo... Pessoal, fala mesmo? Não é contexto, a palavra. Isso não é simples coincidência. Isso é uso proposital da teologia bíblica. Isso é sistemático. Quantas vezes a gente vai fazer, olha, acontece lá, e aparece, mas você vê que o resto do texto não provém do mesmo contexto. Isso pode ser simplesmente um uso casual. Mas quando você analisa o texto, e todas as partes do texto estão interrelacionadas com o mesmo contexto, isto é proposital. Isto é o uso de teologia. Qual a teologia que o profeta usa? A teologia da aliança. Isso não está só no primeiro verso, isso vai acontecer através de todo o primeiro oráculo do profeta e através de todo o livro do profeta. Todo. Primeiro verso ao último. Isso. Vamos, portanto, analisar aqui, não vamos analisar todo o livro, evidentemente, mas vamos analisar esse primeiro capítulo. Verso 3. Verso 3 de Isaías. Nós vemos lá e diz, então, o boi conhece o seu possuidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel, que é o filho, os filhos, não tem conhecimento. O meu povo não entende. Interessante ver quando nós temos essa perspectiva da teologia da aliança, o que ao analisar o seu texto dentro deste contexto que é a aliança, o que isso aporta para a nossa compreensão do texto. Quando nós lemos esse verso, esse diz, olha, realmente o povo falta entendimento, não tem conhecimento, e a maior parte do tempo a gente comenta assim, o povo se esqueceu de Deus, o povo não sabia mais do Senhor, não conhecia as leis de Deus, e é verdade, essas ideias estão ali, mas existe mais. A expressão Israel não conhece, ou Israel não tem entendimento, ele tem um contexto, um sentido bem específico, que está aqui nesse texto, quando Deus fala isso no contexto da aliança. Qual que é esse contexto, qual que é o sentido dessas palavras de falta de entendimento, falta de conhecimento, no contexto da aliança? Aí nós vamos a Deuteronômio, capítulo 32, versos 28 a 30. Deuteronômio,
32, 28 a 30. Diz assim, Deuteronômio 32, versos 28 a 30. Porque o meu povo é gente falta de conselhos, neles não há entendimento. Okay? Tomara fossem eles sábios, então entenderiam isto e atentariam para o seu fim. Notem bem essa expressão. Entenderiam isto e atentariam para o seu fim. E aí continua Moisés no seu cântico dizendo: como poderia um só perseguir 1000? E 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? O que quer dizer aqui Moisés? Quando nós olhamos o cântico, Moisés está falando das maldições de Deus. Deus está punindo o seu povo porque o povo é infiel. Mas o povo, em vez de entender isto, olhar para o fim, quer dizer, se eu continuo nesse caminho, o que vai vir é o resto das maldições. É destruição e exílio. Mas o povo não entende. Deus pune para tentar chamar o povo de volta, mas o povo não entende que se eles são derrotados por causa de um homem, vence 1000 israelitas, é porque Deus os entregou nas mãos dos inimigos. Se eles tivessem entendimento, eles iam aprender, parar com o seu pecado e voltar para Deus. Isso é a falta de entendimento. É não compreender como Deus, não só se esquecer do Senhor, existe isso, esquecer dos caminhos de Deus, das suas leis, mas não entender a ação de Deus no meio do povo, quando Deus está corrigindo como o pai que corrige o seu filho, mas o filho continua no caminho do mal, sem se desviar, apanhando, sofrendo, mas impenitentemente seguindo na mesma direção, que iria levá-lo à morte. O povo não entende, o povo não compreende. Okay? Esse é o sentido. Isaías capítulo 5, o próprio Isaías capítulo 5, verso 13. Isaías 5, 13. Diz assim o profeta Isaías, capítulo 5, 13. Portanto, meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Eles irão chegar até o cativeiro, por quê? Porque lhes falta entendimento. Que entendimento é esse? Daí 42, 22 a 25. Profeta Isaías. Quarenta e dois, 22 a 25. Já diz então: quem entre vós que ouça isto, e atenda e ouça o que há de ser depois? Lembra, se você tivesse entendimento, você veria o seu fim. Entenda e veja o que há de ser depois. Quem entregou Jacó por despojo, Israel aos roubadores? Acaso não foi o Senhor? Aquele contra quem pecaram e nos caminhos do qual não queriam andar, dando ouvidos à sua lei? Pelo que derramou sobre eles o furor da sua ira e a violência da guerra. Isto lhes atirou fogo ao redor, contudo não entenderam. E os queimou, e não fizeram caso disso. Ou seja, eles andaram no pecado, se afastaram de Deus. Deus, segundo a aliança, o que disse Deus? Eu irei punir. E Deus começou a punir. O povo, em vez de entender, lembrar de que isto era parte do pacto, né? E aí parar de pecar, voltar-se para o Senhor, o povo ainda assim continuava com seus pecados, mesmo tendo Deus punido, entregue, ateado fogo, entregue nas mãos dos inimigos. O povo não fazia caso disso e caminhava para o fim, que era a destruição e exílio do povo. Meu povo será destruído por falta de entendimento. Não quer dizer tanto, implica o esquecimento de Deus, não conhecer a Deus, mas sobretudo não responder. O
positivamente, ou se arrepender, quando Deus estava punindo e tentando corrigir o seu povo. Esse é o sentido da falta de entendimento e conhecimento no contexto da aliança. Okay? Mas isso está em Isaías também, esses sentidos que aparecem ali. Olha só o que diz Isaías no capítulo 1. Veja só. Na sequência, diz aí: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidades, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram ao Senhor, blasfemaram do sangue de Israel, voltaram para trás. Por que haveis ainda de ser feridos? Visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente, todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, contusões, chagas inflamadas, umas e outras não exprimidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos a devoraram, na vossa presença a terra se acha devastada como a subversão de estranhos, a filha de Sião é deixada como a choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns dos sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Qual que é o contexto que vem logo depois da falta de entendimento e conhecimento? O juízo de Deus. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, já não tem mais onde eu bater. Já bati em tudo quanto é lugar. Agora só falta matar. Eu estou batendo para você sair do mau caminho. Mas você continua no mau caminho. Eu tenho que continuar batendo. Mas você continua no mau caminho. E agora, o que eu vou fazer? Não tem mais nada a fazer, é só matar. Mas eu não quero matar. Por isso eu vos deixei ainda sobreviventes. Eu não destruí vocês. Vocês não se tornaram como Sodoma e Gomorra. Okay? Dentro desses... Então, esse quadro da ferida como parte do juízo de Deus, desde a planta do pé até o alto da cabeça, também é o quadro que pertence ao juízo de Deus no contexto da aliança. Né? Nós vamos a Deuteronômio, capítulo 28, verso 35. Deuteronômio 28, 35. E diz assim: uma das maldições era: o Senhor te ferirá como úlceras malignas dos joelhos e das pernas, das quais não possas curar, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Então, o que era um juízo destinado individualmente ao povo, para pessoas do povo, agora Deus usa como figura para a nação como um todo. Eu já te feri das plantas do pé até o alto da cabeça. Não tem mais o que fazer. Vocês continuam no mesmo caminho. As outras imagens também que seguem nos versos seguintes, então essa é a imagem do versos 5 e 6, não é? Nós vamos agora para as outras imagens, por exemplo, terras e cidades desertas e assoladas. Veja lá no verso de número 7, né? Diz lá: a vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram na vossa presença, a terra se acha devastada como uma subversão de estranhos. Né? Todas cada uma dessas proposições aqui, todas são tiradas diretamente do contexto das maldições da aliança. Nós vamos lá em Levíticos, capítulo 26. Levítico 26. Na seção das maldições da aliança. E qual que era uma das propostas de Deus? E se vocês não andarem meus caminhos antes, forem contra mim, o que eu vou fazer? Das coisas que Deus iria fazer contra eles. Levíticos 26, 31 e 32. Diz assim: reduzirei as vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, aspirarei o vosso, e não aspirarei o vosso aroma suave, agradável. Assolarei a terra e se espantarão disso os vossos inimigos que nela morarão. Okay? Outra passagem, Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, versos de número 33, 34 e depois 49 a 51. Então, Deuteronômio 28 diz: o fruto da terra e todo o teu trabalho comê-lo-á um povo que nunca conheceste. A lavoura é consumida por inimigos estrangeiros. E tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos.
verso 49, 51 em diante, diz: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá, e com voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apederará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais, e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas, nem as tuas ovelhas, até que se te haja consumido. Sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venhas a cair em toda a terra, tua terra, os altos e os fortes muros inconfiáveis, e te sitiará em todas as tuas cidades, em toda a terra que o Senhor teu Deus te deu. E aí então, destruição da terra, consumo da lavoura. É exatamente isso que o verso 7 está falando. Terra e cidade deserta, lavoura consumida, lembrando estas maldições da aliança. A filha de Sião como choça, cidade sitiada. Mesma coisa então, nós temos aí o contexto, já que estamos em Deuteronômio 28, 52, vamos ao verso 52, diz aí: sitiar-te-á em todas as tuas cidades, até que venhas a cair. Levíticos 26, 31. Levíticos 26, 31. Diz ali: reduzirei vossas cidades a deserto, assolarei os vossos santuários, não aspirarei o vosso aroma agradável. Verso 9. Interessante esse verso 9. Lá em Isaías, capítulo 1, verso 9, diz: se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Quando nós mencionamos isso, é claro, evidentemente, nós lembramos de Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. E muitos comentaristas simplesmente fazem essa conexão. Só isso. No entanto, quando nós entendemos e estamos explorando esse contexto da aliança, é curioso ver o que está escrito em Deuteronômio 29, versos 20 e 23. Vamos a Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, versos 20 a 23. O Senhor fala da pessoa, fala de Israel não lhe obedeceu, sendo rebelde contra ele, e então diz assim, contra essa pessoa: terei paz, ainda que veja a perversidade do meu coração, verso 19, irei acrescentar a sede e a bebedice. A pessoa diz: eu vou seguir o meu pecado sem problema nenhum. Aí Deus diz: o Senhor não lhe quererá perdoar. Antes fumegará a sua ira, a ira do Senhor e seu zelo sobre tal homem. E toda a maldição escrita neste livro jazerá sobre ele. E o Senhor lhe apagará o nome de debaixo do céu. O Senhor o separará de todas as tribos de Israel para a calamidade, segundo todas as maldições da aliança escrita neste livro. E então dirá a situação vindoura, que se levantar depois de vós, e o estrangeiro que virá das terras longínquas, vendo as pragas desta terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá afligido, e toda a terra abrasada, com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada produzirá, nem crescerá nela erva alguma, assim como foi com a destruição de Sodoma e de Gomorra, de Admá e Zeboim, que o Senhor destruiu na sua ira e no seu furor. Então, tornar-se como Sodoma e Gomorra era o clímax das maldições na aliança de Deus com o seu povo Israel. Vocês serão destruídos e a terra se tornará como Sodoma e... Então, a referência aqui, se o Senhor nos deixasse nenhum sobrevivente, nós já nos teríamos tornado como Sodoma e Gomorra, é uma referência direta a Deuteronômios capítulo 29, os versos que acabamos de ler. O clímax da maldição seria tornar-se semelhante, devastado como Sodoma e Gomorra. Daí o profeta, então, continua sua mensagem dizendo,
Vocês não se tornaram como Sodoma e Gomorra de realidade, mas vocês o são de coração. E por isso, aos príncipes de Judá, ao povo de Judá e de Israel, né, ele diz as seguintes palavras no verso 10: ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, o povo de Deus chamado de Sodoma, prestais ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. O povo de Israel é chamado povo de Gomorra. Também isso tem um precedente na aliança. Quando nós vamos a Deuteronômio 32, verso 32, no cântico de Moisés, o famoso cântico que serviria de testemunha contra o seu povo, ao falar do povo rebelde contra Deus, ele diz assim: Moisés, hein? Porque a sua vinha é da vinha de Sodoma. Deuteronômio 32, 32. E dos campos de Gomorra, e as suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos. Na rebelião contra mim, o meu próprio povo se tornaria para comigo como Sodoma e Gomorra. E aí Isaías diz, isso já é realidade. Vós, príncipes de Sodoma, vós, povo de Gomorra, dai ouvido à lei de Deus, ouvi a palavra do Senhor, ouvi os seus mandamentos, e segue o profeta. Isso termina aqui. Nós estamos tomando um pouco de tempo isso, porque eu quero deixar claro para vocês realmente quão importante é a teologia da aliança para a mensagem profética. E depois aqui nós iremos deixar toda a série para vocês. Aí o Darcy poderá vincular todos esses slides, tudo que nós tivemos aqui, para vocês. Não há problema, estará aí à disposição. É o pessoal do Darcy que está aqui? Quem é o Darcy aqui? Aqui, Darcy aqui. Então depois aí, comigo, passo toda a série para vocês deixarem à disposição daqueles que quiserem uma cópia. Tá bom? Vocês terão esses versos. Mas continuando, nessa, o que ele fala no próximo verso? Isaías 11, 1, verso 11. Diz assim: de que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Nós temos aqui uma sequência de animais que são oferecidos de sacrifício e holocausto. Diz aqui, não é? Vamos lá. Animais cevados, diz ali, carneiros, gordura de animais cevados, novilhos, cordeiros e bodes, como sacrifício. Onde nós encontramos isso? Você vai a Levíticos 1, desculpa. Levíticos 1 a 9, está a sequência de holocausto com todos estes animais que aqui são especificados. O carneiro, o bode, o novilho, todos eles ali. Essa referência é uma referência a diferentes tipos de sacrifícios que Israel tinha de oferecer. E o profeta faz uma referência direta a todos os sacrifícios. Gordura de cordeiro, de bodes, novilhos, etc. Ele faz referência. Números 28, mesma coisa. Você dá diferentes sacrifícios que deveriam ser oferecidos, e curioso em Números 28, que ele vai ocorrer ali depois, nos diferentes dias. Para sacrifício diário, terá de ser este animal, junto com farinha, etc., com óleo e tal. Para o sábado será este. Para a lua nova será este. Para a festa da Páscoa, este. Para os dias dos pães asmos, estes. Para a festa de Pentecostes, estes. Para a festa da expiação, esse. Para a festa das cabanas, tabernáculos, estes. E descreve todos os sacrifícios que deveriam ser feitos em todas as festas de Israel, em todos os sábados, em todos os dias e no dia comum. E aparece ali a sequência de carneiros, ovelhas, bodes, novilhos, etc. E é curioso disso porque nós agora vamos passar o mais rápido, porque o profeta Isaías está fazendo referência direta ao serviço do santuário nos seus dias. Não somente o serviço diário, mas o serviço sabático, mensal e o serviço das festas anuais.
E ele continua dizendo aqui, Isaías 1:8. Diz: quando vindes para comparecer perante mim, eles vêm com sacrifícios. Quem vos requereu só o pisar nos meus átrios? E a referência aqui, comparecer diante de Deus, pisar nos seus átrios, é uma referência, desculpa aqui que eu sempre, referência ao santuário de Deus em Jerusalém. Aí nós temos descrição em 1 Reis 6-7, descrição, e diz lá em 1 Crônicas 28:6, a referência de átrios, referência ao santuário. Se você vai lá, 1 Crônicas 28:6, Deus falando a Davi, em 1 Crônicas, quando Davi expressou o desejo de construir o santuário do Senhor, Deus falou assim para ele: estabelecerei, diz lá, mas teu filho Salomão é quem edificará minha casa e meus atos, porque escolhi para filho e lhe serei por pai. Estabelecerei o seu reino, verso 7, para sempre. Perseverará ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, até o dia de hoje. Não é? E diz lá então, no verso de número 6, que ele edificaria minha casa e os meus atos. E nos Salmos era esperado que um israelita, Salmos 96, expressa o que era comum. O israelita, ao adorar a Deus, aí no santuário, ele traria as suas ofertas, o seu sacrifício. Diz lá Salmos 96, verso 8, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofrendas e entrai nos seus atos. Este contexto, a adoração de Deus, o Deus da aliança, feito em Jerusalém, no seu santuário. Aí Deus pergunta ao seu povo: quem vos requereu pisardes nos meus átrios? Quando vides eu comparecer perante mim. E Deus continua dizendo, verso 13: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associado juntamente com ajuntamentos. Referência então ao serviço do santuário, ofertas, oferta, incenso, sacrifícios e a lua nova, sacrifícios e os sábados, convocação das congregações. Você vai diretamente a Números 28, 29, onde cada um desses itens estão associados. Ofertas, incenso, lua nova, sábado e cada uma das festas. Diz: quem pediu para vocês comparecerem diante de mim? Quem pediu? E claro, temos outras descrições aqui: o sábado, em Êxodo, as festas anuais, Levítico 23 coloca sábado, festas, etc., tudo junto. Número 10, a festa da lua nova, e cada um tinha os seus sacrifícios. Então, a referência direta aos mandamentos de Deus com respeito à adoração do Senhor no seu santuário. E Deus diz: eu não posso mais, não continueis. Ele continua dizendo no verso 14 em diante: as vossas festas novas, as vossas unidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Porque quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. É curioso, Deus menciona uma parte da lei, que é a parte do culto, da adoração a Deus no santuário, com seus sacrifícios, em cada um dos dias comuns e dos dias santos. E ele diz que ele não pode suportar mais isto, nem as festas, nem sábado. É uma mensagem bem pesada para a gente adventista. Mas Deus fala aqui, nem sábado. Nem oração, nem canto. E é uma parte extensa da lei de Deus. Não pode por quê?
Porque o povo estava quebrando a outra parte da lei de Deus. As suas mãos estão cheias de sangue. Eu não posso aceitar a vossa adoração no meu santuário. Por quê? Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E aí ele menciona a outra parte da lei. Outra parte da lei, dizendo então: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito dos órfãos, pleiteai o caso das viúvas. E nós vamos ter então a referência à justiça aos desfavorecidos, que está na lei de Deus. E nós temos aí todos esses versos. Aqui em Deuteronômio 27, verso 19, diz: maldito o homem que oprime o órfão, a viúva, o estrangeiro, etc. Todas as maldições desse livro irão cair sobre eles. Faz a mesma lista. Então, é o mesmo princípio que Jesus vai falar. Qual que é? O principal dos mandamentos é o amor ao próximo, que está acima dos sacrifícios, das ofrendas e etc. Este é o principal. Essa é a tônica que está aqui no profeta. E Deus não aceita a adoração se essa adoração não estiver fundamentada no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, o profeta termina esta dimensão, terminando os últimos versos, nós encerramos com isso. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. E o término da mensagem do profeta também nos lembra a aliança. Deus é o Deus que perdoa o pecado. Quando Deus apareceu no contexto do bezerro de ouro, que era o símbolo da apostasia em Israel, ele aparece como Deus que é compassivo e longânimo, perdoa a iniquidade, o pecado e a transgressão, que apaga isto. Este é o Deus, este é o nome do Senhor, este é o seu caráter. E ele continua assim, mesmo que o povo estivesse naquela condição. Eles tinham ainda a possibilidade de escolher entre a vida ou a morte. Comer o melhor da terra, tem aqui os versos, lembram versos das bênçãos que Deus podia dar ao povo. Ser devorado à espada é a morte, os versos também na maldição. E ele termina como lá em Deuteronômio. E é curioso ver isso. Quando você pega o primeiro oráculo de Moisés, de Isaías, quando olha o início dele, ouvir os céus, dai ouvidos à terra, e você olha o final dele, escolha entre a vida e a morte. Este primeiro oráculo é um paralelo direto, um chamado de Deus ao seu povo entre escolher a vida e a morte. Porque nesses versos aqui, Deuteronômio 15 a 20, diz: hoje coloco diante de vocês a vida, o bem ou o mal, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe a vida, e os céus e a terra estão como testemunho que eu coloquei essa opção diante de vocês. O profeta começa uma invocação dos testemunhas deste momento da aliança, do pacto, que sabia que havia esta opção, e termina novamente fazendo o apelo que Deus fez através de Moisés pela primeira vez. E o oráculo foi montado em cima dessa estrutura, lembrando, portanto, do início ao fim, a aliança de Deus com o seu povo. Este é um exemplo disso. Nós poderíamos pegar isso é uma maneira de analisar os profetas. Isso não é somente algo nosso, como adventistas, ou com aqueles que se envolvem. Hoje, vários teólogos reconhecem a importância da aliança. Vocês pegam, por exemplo, o livro, a série Word Bíblico Comento sobre os profetas menores, de Stuart. Ele sistematicamente faz isso que nós acabamos de fazer. Por quê? Porque é fato, para aquele que estuda literariamente os profetas, que o contexto, do início ao fim, do profeta clássico é as alianças de Deus do Antigo Testamento. Bom, nós paramos por aqui. Hoje à noite nós vamos concluir esse tema. Vamos levantar-nos para a oração.